Gravando. Bom dia, sexto ano. Hoje nós estamos aqui na segunda aula comigo, né? Na verdade, já é a sétima aula online, porque nós estávamos afastados e daqui para frente a gente vai continuar com essas aulas até, se Deus quiser, a gente poder voltar presencial, né? Então, eu queria dizer para vocês que vocês estão terminando apostila, né? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente terminar a apostila e ver se vocês estão vendo o meu compartilhamento, tá? Então, eu vou começar aqui escolhendo uma tela que é a apostila. Quero ver se Eva, a minha apostila falta uma lição. né? Então tá, não tem problema não. Todo mundo tá vendo a minha tela? Tá vendo? Sim. Sim, né? Sim. Então, na aula passada, nós falamos sobre a organização social e nós falamos sobre agricultura na pré-história, né? No período paleolítico e no período neolítico. Então, vocês viram que a agricultura foi, assim, uma arma importantíssima para a evolução da sociedade humana. Porque, enquanto o homem vivia da caça e da pesca, ele era caçado. Era para o homem sobreviver, ele tinha que enfrentar muitos, mas muitos perigos. O homem era uma presa muito fácil, na aula passada eu falei para vocês. Então, quando ele fixa a moradia num lugar e ele começa a produzir o próprio alimento, aí a história muda de figura, porque aí o nosso homem, né, que somos nós, ele vai se alimentar melhor, ele vai se proteger melhor e ele vai então ter condições de evoluir. Então, na aula passada, nós falamos sobre o que eles plantavam, por que eles plantavam, e falamos também que eles tinham que produzir aqueles cereais, porque eles tinham que fabricar o pão. Aí eu mostrei para vocês aqui, ó, vocês têm na apostila, as ferramentas que eles criaram, olha a inteligência deles, né? Ferramentas que eles criaram para poder esmigalhar, né? Triturar os grãos para fazer o pão. E aí, então, agora nós vamos ver, eu separei para vocês, aqui está escrito o que é uma moenda, né? Que é um instrumento que moe, é um moinho, e mó é uma pedra utilizada para moer os grãos, friccionando. Quer dizer, faz assim, né? E acaba que os grãos se trituram. Eu mandei vocês pedir para vocês fazerem essa tarefa aqui, na aula lá? Sim. Não. Não, né? Então eu vou mandar nessa. Então essa parte aqui, vocês vão ter que analisar essas espigas de milho aqui, ó. Então eu vou explicar por que o milho evoluiu. Ô, gente, esse tipo de milho aqui, você sabe que existem inúmeras qualidades de milho. Então, o milho, lá no Peru, por exemplo, nós vamos ter 11 qualidades de milho. Então, não é só esse milho que a gente compra. Olha, o milho de pipoca é diferente do milho que vai fazer fubá, que é diferente do outro tipo de milho. Tem grãos que são menores, tem grãos que são maiores. Hoje em dia, as espigas de milho, elas já são grandes, elas são de sementes melhoradas, têm agrotóxicos, então não tem como dar errado. Mas no passado, até as espigas de milho vão evoluir. Então, primeiro eram umas espigas secas, bangueadas. Ô, gente, desliga a câmera aí, tem o som, porque tem um som atrapalhando eu aqui. Aí, desligo. Então, vocês veem que essa espiguinha de milho aqui, ela era pequenininha, banguela, desdentada, e eles plantavam uma área, mas a colheita era pequena. E aí vão melhorando os grãos, né? Eles vão pegando aquelas que estavam mais
mais saudáveis e vão replantando. Aí o próprio milho vai evoluir. Olha só, em 700 a 1540 a.C., as espigas, depois de Cristo, as espigas já estavam mais saudáveis, tá certo? E aí tem essas perguntas aqui, falando sobre as espigas de milho, falando sobre o tempo das plantas, e eu vou dar para vocês fazerem. E hoje nós vamos começar a falar sobre a domesticação de animais. Na aula passada eu falei... Oi? Eu já fiz esse, ó. Ah, quem já fez? Tá bom, tá bom. Eu também. Quem fez não tem problema. Eu também já fiz. Tá, ótimo. Então é a tarefa para vocês. Gente, eu vou pôr a tarefa dessa aula aqui e conferir da aula passada, tá? Pode deixar que nada vai ficar em branco. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por favor, desliga os microfones. Uma outra coisa que teve importância demais naquela época foram os animais. Além deles servirem para a alimentação humana na pré-história, os animais, eles fizeram parte da história do homem. Porque o cachorro, por exemplo, servia para espantar outros predadores, né, que vinham roubar a agricultura deles. E assim, eles vão domesticando. Não é fácil, gente, domesticar os animais. Para eles foi muito difícil, porque os animais eram todos selvagens, né? Até os cães eram selvagens. Aí tem uma raça que vai ser mais dócil. Como é que o homem fazia? Ele ia atraindo os filhotes mais dóceis e ia alimentando eles. Então, aqueles filhotes vão ficando mais fáceis de lidar, até que o homem vai domesticar. Por exemplo, o porco. O porco é o animal domesticado. Mas não tinha porco? Tinha porco selvagem, tinha o javali. Mas a espécie de porco que foi mais dócil, o homem foi alimentando com o resto de alimentos, e aí ele vai ficar fácil, tá? Mas eu não vou ficar falando isso, não. Eu vou passar um videozinho agora para vocês, para a gente entender melhor essa parte, tá? É um vídeo pequeno, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E primeiro eu interrompo o compartilhamento e faço um novo compartilhamento, que é um videozinho do YouTube, ok? Então, vamos lá. Aqui. Compartilhar. Vê se entrou aí para vocês. Entrou? Entrou. Tá bom. Então, eu vou aumentar a tela dele. Entrou. Tá. Eu vou entrar a tela dele, aumentar, e a gente vai, então, assistir esse videozinho junto. Ok? Ih, deu uma travadinha aqui para mim. Ô, Eva. Oi. O Pietro não tá conseguindo entrar. Ah, gente, mas aí o problema já não é meu, é da internet dele. Ele já entrou. Alguém tá me ouvindo? Cadê o gato da sua filha? Cadê o gato da sua filha, O Darcy? o Darcy? Darcy, isso mesmo. Depois eu vou lá buscar. Ele deve estar dormindo aí no cantinho. Ele dorme assim. Ele abandonou a gente. Na época é de manhã. Eva. Oi. Eva, ele abandonou a gente hoje. Então, mas sabe onde que ele dorme? Ele não dorme comigo porque eu não gosto. Mas ele tem um cobertorzinho num cantinho lá. E ele dorme lá no cobertorzinho. Ele já acordou, já vestiu cocô. Agora ele deve estar vindo. Bom, vamos assistir o vídeo, tá? Desliga o áudio, povo. Eu não tô ouvindo. Gente, tem um menino ali que a gente nem conhece. Ô, gente, olha aqui.
É o irmão do Pietro, só doido. Olha aqui, eu não tô gostando. Quem não tá ouvindo aí, aumenta o seu som, porque eu tô ouvindo. O pessoal tá ouvindo? Tem gente que tá ouvindo? Não. Vê aqui. Passei pra dar um oi pra você. Eva, eu não tô escutando. Aumenta o seu microfone. Todo mundo desativa o microfone. Tá dando pra ouvir nada. Tá dando pra ouvir nada. Eu tô ouvindo uns negocinhos, mano. Nada. Eu também tô ouvindo uns negocinhos, mas nada também. Seu Também. campeão. Eu não tô ouvindo nada. O homem, após aprender o domínio das tecnologias da agricultura e da pecuária, tinha as condições necessárias para o surgimento das primeiras cidades. Agora tá dando pra ouvir. Agora tá dando. Ô, gente, sabe o que aconteceu? Vocês querem ver de novo? É porque eu tinha uma configuração no meu computador e eu arrumei. Eu quero saber se vocês querem ver de novo ou não precisa. O que vocês acham? Queremos ver de novo. Vamos ver. Quero ver de novo. Vamos ver Queremos ver de novo. Tá. Tava muito legal. Então tá. Então vamos ver. Alguém tá buscando a tela. Para de escrever na tela. Depois eu... Peraí. Deixa eu voltar. Essa é a Udemy, a maior plataforma de cursos online. Com ela, aprendi tudo sobre marketing digital. Não, não é esse não. Vamos ver. Os primeiros hominídeos que deram origem ao Não é esse não, é o anterior, sabe, gente? Porque vocês não estavam ouvindo, aí mudou, né? Vamos ver aqui. Essa aqui. É essa.
O homem pré-histórico viveu por milhões de anos de forma nômade, pois estava sempre migrando de um lugar para o outro, sem nunca se fixar no mesmo lugar. Suas comunidades sobreviviam da caça e da coleta de frutos e raízes. Por este motivo, os homens viviam em migração constante, pois, quando algum recurso se esgotava, eles partiam para locais com mais fartura. Mas uma revolução estava prestes a ter início. Revolução esta que mudaria para sempre a forma como os homens primitivos viviam. Esta revolução se deu com o domínio das técnicas de agricultura. O homem aprendeu a semear a terra e a colher o fruto de seu trabalho. Este novo hábito fez com que o homem gradualmente passasse a se fixar na terra, abandonando em parte suas raízes nômades. Os primeiros vilarejos passaram a brotar próximos às várzeas dos rios, por serem terras mais férteis. Grande parte dos lugares onde os homens se assentaram não possuíam condições para cultivar alimentos durante todo o decorrer do ano, pois os frios invernos e as rigorosas secas tornavam a terra improdutiva durante parte do ano. Assim, os homens passaram a dar preferência ao cultivo de cereais, que, além de nutritivos, poderiam ser estocados por longos períodos. Durante este mesmo período histórico, o homem também desenvolveu a capacidade de domesticar animais. O cão certamente foi um dos primeiros animais a ser domesticado. Eles seriam usados como animais de trabalho, ajudando na segurança das comunidades, na caça e na pecuária. Existem alguns requisitos básicos para que um animal seja apto à domesticação. Estes não devem competir com os humanos por comida. Portanto, animais que se alimentam de pasto ou restos de comida seriam os ideais. É importante que esses animais não entrem em pânico com facilidade, mas caso isto não seja possível, eles devem ter um comportamento de bando com estados, pois, ao formarem grupos, seriam facilmente controlados por seus donos e cães de pastoreio. Os animais domesticados, para fins de propiciar alimento para os homens, também devem alcançar a maturidade com rapidez, aumentando assim a produtividade desses animais. Tanto a agricultura quanto a pecuária também tinham outras finalidades além da alimentação. O couro dos animais era usado das mais diversas formas, tanto para vestimenta como para a produção de outros artigos. E animais como ovelhas, além de fornecerem sua carne e leite, também forneciam sua lã. Vegetais como o linho e o algodão também eram cultivados para a produção de tecidos. Estas pequenas aldeias passaram a produzir excedentes e assim começaram a trocar com outras aldeias estes seus produtos por produtos que tinham necessidade. Desta forma, a prática de fazer comércio se tornou cada vez comum. O homem, após aprender o domínio das tecnologias da agricultura e da pecuária, tinha as condições necessárias para o surgimento das primeiras cidades. Ô, gente, eu vou interromper esse... Deixa eu fechar. Oh, meu Deus. Eu vou interromper esse compartilhamento e vou voltar para mim. O que nós vimos de interessante nesse vídeo? Ele falou quais seriam as características... Oi? O Miguel pediu para falar para você que a internet dele caiu. Tá, tudo bem. Gente, o que a gente aprendeu com esse vídeo? Quais seriam os tipos de animais que seriam mais fáceis de domesticar? Então, animais que comiam grama, porque aí eles não tinham que disputar a carne com o homem, né? Por isso que não domesticou o tigre, o leão, esses animais carnívoros. Eles tinham que domesticar animais que fossem ajudá-los na
nos trabalhos. Então, são várias características. Agora, nós vamos voltar. Ô, gente, para de brincar aí no bate-papo, por favor, porque vocês já estavam combinados. Eu nem sei quem está falando, e eu não abri o bate-papo, porque para eu não ficar nervosa. Falar que está com fome, vocês sabiam que a aula era às 10 horas. E aí, vocês já tinham que ter tomado um café. Ou então, vai lá, pega um biscoito, corre lá, pega um biscoitinho e pode comer, porque não está parecendo vocês mesmo. Tá certo? É o Breno. Não importa quem seja, né? Todo mundo pode comer, pode tomar leite, pode fazer o que vocês quiserem, vocês estão atrás da tela. Bom, deixa eu terminar aqui, senão o nosso tempo está acabando. E aí, agora eu vou compartilhar a tela com a apostila de novo, certo? Então, aqui, a domesticação de animais. Ana Beatriz... Ô, gente, é um tanto de mensagem. Eu estou dando aula, a Camila não está conseguindo, ela não está conseguindo entrar. Ela, tadinha, já sei que ela não está conseguindo entrar, mas depois eu assisto a aula gravada, tá bom? Tem 50 mensagens aqui no bate-papo e mais umas 500 lá no grupo. Olha, Ana Beatriz, faz favor, lê para mim, minha linda, essa parte aqui, domesticação de animais. Já tendo como ouvir? Ana Beatriz? Oi. Lê para mim, meu amor. É a domesticação de animais. Tá. A domesticação de animais. Os caçadores dos tempos pré-históricos acostumaram-se a usar os filhotes dos animais selvagens para diversão e para rituais. O homem permitiu que o cão frequentasse o campo, oferecendo-lhe restos de alimentos. Em épocas de secas prolongadas, o agricultor atraía não somente filhotes isolados de várias espécies de animais. Proximidades de aldeia era criar uma reserva de caça fácil de ser capturada. Ao estabelecer um critério de reserva de caça, o homem não mata desnecessariamente os filhotes mais novos e facilmente domesticáveis. Elimina apenas os mais selvagens. Dessa forma, inicia-se um processo de fácil domesticação que permitirá conhecer a produção e as necessidades de alimentos e água dos animais. Assim, podemos imaginar como surgiram no passado rebanhos não apenas domesticados como dependentes do homem. Isso. Então, por exemplo, o gado. O gado, né, o boi, a vaca, o porco, são animais que foram domesticados e passaram a depender do homem, porque o homem começou prendendo, né, e dependia do homem alimentar. E assim, o homem começou pelos filhotes. Atrair os filhotes com um pouco de comida e esses filhotes passaram a procurá-los, né? No começo foi difícil, eles eram ariscos. E mais tarde, então, esses próprios animais ficam dependentes do homem, tá certo? Bom, aqui também vai ter um texto, né? Após a leitura, a classe vai redigir coletivamente as respostas. Segundo o texto... Eva, Oi? eu já fiz essa também. Tá. Não tem problema. Não tem problema, não. Segundo o texto, como que os homens domesticavam os animais. Aí depois vocês vão fazer isso em casa, sozinhos, aí na sua casa, né? Olha, os caçadores ofereciam um resto de alimentos para os filhotes e conviviam com eles, né? Então, na verdade, os agricultores, eles atraíam os animais oferecendo alimento. E isso, então, ficava fácil para eles. Eles traziam com isso a intenção de ter uma caça fácil e uma reserva de caça, tá certo? A partir desse texto, vocês vão descrever o que significa a palavra domesticação. Isso aí é só procurar no Google, em algum lugar aí, tá? E depois
agora a gente vai estudar sobre a tecelagem. A tecelagem que também foi importante, porque o homem, ele começa a cair os pelos. Quando ele morava lá na pré-história, né? Quando o homem era da pré-história, ele era um ser peludo. Então, ele não usava roupa, o próprio pelo cobria do frio. Aí depois, quando ele começa a domesticar os animais, ele começa a usar a pele para fazer os seus agasalhos, as suas roupas. E aí, além das peles, ele precisava de outros tipos de roupas. E aí eles começam a aprender a técnica da tecelagem. Ô, Maria Lourenza, tá de olho aí? Tá escutando? Lê para mim, Maria Lourenza. Ó, gente, tem que ser rápido. Lourenza, lê para mim. A tecelagem? É. Os povos neolíticos, agricultores e pastores desenvolveram uma técnica para trançar fios, a tecelagem. Vários utilizavam fibras vegetais, cipós e palha para tecer. Porém, os tecidos feitos de linho, de algodão e lã possuíram uma trama mais fina e protegiam melhor do frio e da areia. Por isso, tornaram-se produtos altamente valorizados. A técnica da tecelagem também possibilitou o surgimento de barcos à vela, movidos pelo vento. Vocês viram como que era importante o tecido? Porque além de proteger o homem, eles também, né? Porque no começo era só de pele, depois eles começaram a fazer de linho, de algodão e de lã. E aí, além de proteger, faziam velas para os barcos, que seria uma grande conquista do homem também. Continua aí, Lourença. Segundo arqueólogos, há vestígios de tecidos feitos de linho egípcio datados de 6.000 anos antes de Cristo, nas regiões frias da Europa. Foram encontrados tecidos de lã 3.000 a.C. a 1.500 a.C. Na Índia. Registraram-se vestígios de tecidos de algodão datados de 3.000 a.C. Na China. A tecelagem de seda desenvolveu-se há pelo menos 2.000 anos. Vocês não precisam decorar. Oi. Posso ler depois? Pode. Deixa eu só finalizar isso aqui, ó. Vocês não precisam decorar, assim, quanto tempo que surgiu o tecido na Índia, né? Que eles encontraram vestígios na China. Vocês têm que entender a importância do tecido e de que ele era feito. Pode falar, meu amor? Quem que pediu para falar aí? A Duda. A Duda. Duda, fala. Só levantar a mãozinha que aí a Eva atende, tá? Tem um lugar aí que levanta a mãozinha, né? Bom, Duda, pode ler cerâmica. Tá. Há cerca de 10.000 anos, diferentes povos agricultores desenvolveram a fabricação de objetos de cerâmica, produzida a partir de argila seca, argilaçada, primeiramente no fogo e depois em fornos. Cada povo desenvolveu uma forma característica de fabricar recipientes para armazenar água e outros alimentos, como panelas, vasilhas e caldeirões. A cerâmica também era usada na fabricação de tijolos. Isso. Olha o tanto que a cerâmica é importante, porque eles criaram os alimentos, mas eles tinham que acondicionar esses alimentos. Eles tinham que guardar, eles tinham que cozinhar. Então, a cerâmica, ela veio com uma peça rara na mão do homem pré-histórico, assim como o tecido. Então, vocês veem que isso tudo é um círculo a partir da agricultura. Então, a agricultura precisava de grãos, de técnicas, e depois ela precisava de ferramentas, né? Ela precisava de potes para guardar, né? Eles guardavam água, guardavam grãos, outros alimentos. Então, eles precisavam fazer panela, vasilhas, caldeirões. E aqui a gente tem um vaso arredondado, né? Que foi encontrado no Japão, data de 11 a 9.000 anos no período antes de Cristo, né? No período do John. É um dos vasos de cerâmica mais antigos que
que temos conhecimento. É pequenininho, né? 23 centímetros. E ele significa, o nome John significa corda padrão. E aqui é por causa dessas impressões que tinham aqui. Tá certo? E aí agora, na aula que vem, na aula passada, eu sou ótima. Na aula passada... Na aula... eu moro na beira da rodovia, de vez em quando passo uns motoqueiros aqui, inconveniente. Então, na aula que vem, nós vamos estudar sobre a metalurgia. Tá legal? Então, agora eu vou voltar para a minha tela lá, olha. Aí vem a metalurgia, aqui vem os mapas, né? Uma tarefa, e depois a gente acaba a apostila. Então, na aula que vem, a gente acaba a apostila já de história, para a apostila 1. Tá legal? E eu não sei se vocês notam que quando vocês estão lendo, eu vou grifando as coisas importantes que é para vocês grifarem também. Tá certo? Sim, mas quando eu li, eu não vi que era para grifar. Tá, não tem problema. Aí depois você lê de novo e vê as coisas... Oi. Só li na hora de tudo. Ô, Eva, aí é para fazer essa página aqui, né? Olha, a Eva vai colocar tudo na plataforma. O que é para fazer? Eu vou colocar esse vídeo para quem não conseguiu acessar. Eu vou colocar uma tarefa e vou colocar um quiz. Tá bom? Eu já fiz todos os exercícios, você pode fazer o quiz. Então, muito bem. Olha, gente, eu tô amando esse 6º ano. Porque esse negócio, por exemplo, vocês ficam aí no bate-papo, mas eu tenho certeza que vocês estão aprendendo. Vocês estão prestando atenção na aula também. E eu acho só falta a tarefa 9 para acabar com isso. E eu acho uma vantagem enorme vocês estarem aqui comigo para não ficar assistindo depois. Né? Já ficou livre. Então, vou fazer a tarefa 9, tá? Tá. Ô, gente. Da sua mãe aí? Não entendi. Eva, para fazer a lição 9? Eu vou postar na plataforma. O que é para fazer? Tá bom? E a minha filha não tá aqui para eu ver se o Darcy tá por aí. Hoje ele não apareceu, o nosso mascote. Olha, então o nosso tempo tá acabando. Eu queria deixar um beijo grande para vocês. E eu estou na gravação. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente termina sem gravar para vocês aparecerem na câmera para mim, tá? Espera aí.